Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre pressão atmosférica, as condições do tempo. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Isso ocorre porque, em grandes altitudes, a camada de ar é menor que a encontrada ao nível do mar. A pressão atmosférica depende da altitude do local. No alto de uma montanha, a pressão atmosférica é menor do que na praia. Há mais ar sobre a cidade praiana do que sobre a montanhosa. Na praia, a pressão atmosférica é maior que no alto de uma montanha. O experimento de Torricelli. Um tubo de vidro fechado na ponta, preenchido com mercúrio e logo invertido num recipiente com mercúrio. A altura de coluna de mercúrio desceu até 76 centímetros e permaneceu estável. Observou topo da coluna de mercúrio flutuava em pequena porcentagem, em parte devido às mudanças de temperatura e em parte devido ao que agora conhecemos como flutuações da pressão atmosférica. A partir do experimento de Torricelli, tornou-se possível medir a pressão do ar em qualquer lugar. Basta medir a altura máxima do mercúrio no tubo. Esse valor vai diminuindo à medida que a altitude se eleva. A pressão varia com a altitude. A pressão atmosférica versus altitude. Em altitudes elevadas, as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras. Portanto, menor é a pressão atmosférica. Em altitudes baixas, as moléculas de ar ficam mais próximas umas das outras. Portanto, é maior a pressão atmosférica. Então, quanto mais elevado, mais alto, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior é a pressão atmosférica. O barômetro aneroide. O modelo aneroide foi inventado mais tarde, em 1843. Ele é formado por uma pequena caixa de metal fechada a vácuo e funcionando sem nenhum líquido. Um dos lados da caixa está ligado a uma mola que impede que o objeto se abra. A posição móvel da caixa é determinada por meio de um ponteiro e funciona assim. Ela expande se a pressão do ar diminuir e comprime caso aumente. Esse tipo de barômetro é muito usado em navios e casas, independente da estação do ano. Já o de mercúrio é normalmente utilizado nas estações de meteorologia e em locais de pesquisa. No entanto, ele também pode ser empregado para medição de volume e massa, determinação de vazão, medição de níveis, medição de força e determinação de densidade. A previsão do tempo. Normalmente, quem faz a previsão do tempo é um profissional chamado meteorologista, que trabalha em um laboratório de meteorologia. Para fazer as previsões, o meteorologista usa uma série de instrumentos, alguns bem simples e conhecidos, outros muito sofisticados, desde simples termômetros até satélites, que ficam ao redor da Terra. Conhecer a previsão do tempo é importante para a navegação aérea e marítima, a agricultura, as empresas de construção civil, muitas outras atividades humanas e também para cada pessoa isoladamente. Antes de ir à escola, você precisa saber se vai levar agasalho, casaco, guarda-chuva. Meteorologia é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre e que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Tempo compreende as condições atmosféricas de determinado local em certo momento. E clima compreende as condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em determinada região durante um longo período. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, pressão atmosférica, as condições do tempo. E para fixar o assunto, eu proponho atividade em casa. Escreva em papel pautado um texto sobre os instrumentos utilizados em laboratórios de meteorologia, com no mínimo 15 linhas. Então, turma, até a próxima aula. Um beijo.